Luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, 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 sem som. Vamos botar som nesse negócio aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem foi de bom dia? Bom dia, Mauri, tudo bem com você? Tudo bem, Miriam. Nessa dimensão aqui, a gente não consegue te ouvir ainda só com essa mímica. Como é que Mas está? no meu você escutará até meus pensamentos. Olha, eu já sabia que estava presente aquela alegria costumeira que você traz toda segunda-feira às 7h30 da manhã. E nós também Isso, ficamos contagiados aqui, esperando o bom momento. isso mesmo, meu amigo. Nós estamos aqui no nosso querido programa, hum, nos domínios da mediunidade. Estamos estudando esse lindo livro que é Os Mensageiros. Nós estamos. Vamos ver se hoje a gente acaba esse capítulo 29 de notícias interessantes. Nós falamos pouco, né, Mauri? Então, eu não sei se vai dar para a gente É, terminar. o Tavares me falou que a gente só tem 2 eternidades para terminar esse livro. Depois ele não Pois espera mais. a minha e a sua. Compromisso dado, vamos embora nessa. Como sempre fazemos, lemos primeiro o Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu escolhi o capítulo 11, o item 8, para que a gente pudesse, então. Ixi, ficou esquisito. Perdoem aí, gente, porque quando vem para cá ele dá uma desfocada, viu? Mas dá para a gente ler aí, então, a lei de amor, né? Você pode fazer a gentileza, meu amigo? Vamos lá. A lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Aprendemos que campo da Não, paz. não, é isso mesmo. Pode É isso fazer a aqui. nossa. É isso. Ah, eu vi Pode que não fazer a tinha nada a nossa. ver. Pode Muito fazer. bem.
Então, elevemos o nosso pensamento ao alto, agradecendo a espiritualidade que nos assiste, protege e ampara, a oportunidade do aprendizado. Que estejamos nessa boa sintonia com o Mestre Jesus e seus enviados, e convidamos para que estejam conosco todos aqueles que da espiritualidade ombreiam conosco esta existência, este momento, para que juntos possamos melhor compreender a obra e o exemplo deste que aí está, o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Eu estou com um pequeno delay. Olha, nós temos um grande delay para com a espiritualidade que nos dá oportunidades, né? São delays de várias existências. A gente vem para voltar menos endividado e só acrescenta, né? É Esse é o isso, grande meu delay. amigo. Delay para todo lado. Então, meu amigo, nós vamos fazer um pequeno resumo hoje do livro, que é o capítulo que são notícias interessantes. A Cecília, a Aldonina são moças que vieram com o pai Bacelar e sua mãe para visitar a colônia lá no Campos da Paz, não. Como é o nome da nossa colônia? É Campos da Paz. Eles foram lá visitar. Então, o Bacelar e o Aniceto e os amigos lá, eles falam amigos superiores, né? Foram conversar e deixaram as meninas conversando, então, com André Luiz e Vicente. Então, a Cecília disse que tinha uma vontade enorme de conhecer o nosso lar. E eles ficaram, e eles são de nosso lar, né? Então eles ficaram abismados com aquela notícia, porque o nosso lar é uma zona de umbral, ali muitos ali sofrem muito, e ela vai contando a eles que eles acham que era difícil para eles aquela história, não era, né? Então, começou a falar sobre a dor. A dor para você, e eu acho que isso é o resumo do capítulo, sabe? É mais fácil remediar aquele que geme do que aquele que é revoltado. Então, ela fez uma boa caracterização, né, nesse sentido da dor entre aquele que sofre, já entende porque sofre, e aquele que ainda é revoltado. Não, eu estou certo, eu estou sempre certo. Então, ela faz essa distinção. E isso é muito interessante, porque. E aí ela diz por quê? Porque a colônia onde eles trabalham era mais próxima da Terra. Aí você vê que o próprio emanar dos nossos pensamentos, daquilo que a gente faz aqui, né, é que influenciam também aqueles que estão no campo da espiritualidade, né? Não é? É uma coisa muito interessante. O que você teria aí para a gente falar, meu querido? Olha, são bivaques, né? São aqueles locais onde tudo acontece, fruto exatamente do padrão vibratório a que se presta. Campo da Paz tem a sua finalidade, né? O nosso lar tem a sua finalidade, e essas meninas, né, estão ali acompanhando esse desenrolar, essa visita, né? E o aprendizado na observação do nosso querido André Luiz é constante, né? E você mesmo já lembrou que essa obra toda se passa em 4 horas, né? Então, é uma visita, assim, muito intensa. E, certamente, o aproveitamento disso a gente faz para e passo com o andamento aqui dos acontecimentos. Estou carregando aqui a nossa apresentação, que ela caiu. Aqui, agora sim. Eu escolhi para hoje foi outro capítulo. Eu sabia. Quando você começou ali, eu falei, não é essa.
Eu te Maravilhas, É, maravilhas da eu escolhi a tecnologia. missão do homem inteligente na Terra, porque é um evangelho em que vai dizer, né, que a gente acha que a gente é o melhor, é o mais inteligente, é isso tudo, e a gente envaidece muito daquilo que a gente pensa, né, do que a gente estuda, e na verdade a gente é aquele que precisa aprender mais, né? Então eu acho isso aqui: se Deus nos seus desígnios vos fez nascer em um meio onde pudesse desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizeste uso dela, para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, colocando em vossas mãos os instrumentos para te ajudar e a desenvolver vossas mãos o instrumento cujo do qual podeis desenvolver a inteligência retardatária ao vosso redor e conduzir-vos a Deus. Ou seja, nós somos, pelo próprio homem, Deus o utiliza para poder ajudar o outro homem a se regenerar, né? Então, aí a gente vai falar, é muito interessante, é uma mensagem de Fernando, o espírito protetor de Bordeaux, foi ditada em Bordeaux, 1862. Procurem lá, vocês vão gostar bastante desse nosso desse evangelho de hoje, que é bem legal. Então, continuando a nossa leiturinha aí, eles então estavam falando então dessa são séculos, né, de obsessões, e lá no Campus da Paz eles fazem aquele trabalho que é um trabalho muito interessante, né? E ela quer conhecer o tal do nosso lar, ela faz essa distinção, já falei disso. Então, vamos hoje, então, ao que nós estamos aí começando, né? Se você puder começar aí, meu querido. Vamos lá. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. A sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem explicou e sorriu. Muito bom, né? Então, vamos ver aqui o que nós trouxemos. Nós trouxemos do livro O Consolador a pergunta 350. Então, a fraternidade, porém, é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo processo no planeta seria praticamente impossível. É isso que aqui a gente vê ela falando nesse capítulo sobre isso. Na colônia onde ela estava, os próprios, aqueles que estão se regenerando, são capacitados para ajudar aqueles que estão vindo, né? Não é legal isso? É bacana. A fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida e em todas as cooperação verdadeira. O personalismo não pode subsistir, salientando-se de quem coopera cede sempre alguma coisa de si, dando testemunho de abnegação, sem o qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Não é isso, Mauri? Você que lidar lá na sua casa espírita, né? A gente traz para a nossa vivência, né? Que traz no nome fraternidade, né? Nós estamos ali na Fraternidade Espírita Allan Kardec Cascavel. E suscita exatamente isso daí. O doar alguma coisa, né, como exemplo, e de forma desinteressada, de forma plena, de maneira que a gente possa minimamente fazer alguma coisa. Nós temos um trabalho social que é dar treinamento de mão de obra gratuita para trabalhador, né, para cuidador da pessoa idosa. E numa explicação que demos dia desses, né, sobre a importância de bazares que a gente faz, né, que é a nossa forma de manter o projeto, e
ali flui exatamente desde aquele exercício de fazer a doação daquilo que lhe é inservível em casa, até o final do treinamento, que é custeado exatamente com esses recursos, onde dignamente as pessoas doam, compram, aquilo é administrado de tal forma que aquele que recebe o treinamento, né, viu acontecer de forma plena, fluir o desinteresse pelo processo todo. Então, existe a dignidade, existe o respeito e a simplicidade da coisa, né? Onde esse exercício fraternal de colocar-se de forma mútua, compreendendo, inclinando-se, desenvolvendo a empatia pelas necessidades do próximo. Parece tudo muito simples, mas a gente sabe que a engrenagem para movimentar é difícil, né, Miriam? Verdade. É fácil falar, mas como a gente batalha para fazer, né? Toda casa espírita tem lá os seus perrengues, né? Até porque somos todos espíritos que precisamos dessa permanência. Aliás, os que mais nos envolvemos, via de regra, são os que mais precisamos, né? A questão do salário, né? Será que Deus paga a gente, né? Quem é que vai pagar a gente? Qual é o nosso chefe, né? Às vezes as pessoas perguntam como é que a gente faz para fazer a caridade aqui? A gente olha, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Nós temos esse projeto, aquele outro e tal. E a pergunta que a pessoa pergunta, como é que a gente recebe, né? Aí, ai meu Deus, dá um, peraí, vamos voltar a fita. Deixa eu lembrar meu código Pix aqui da espiritualidade. Deixa eu ver qual é. Minutinho. Minutinho que eu vou. Já vou passar. A gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, aí quando a gente fala disso, a gente tem que falar para a pessoa que ela tem que se disponibilizar a fazer para o outro tudo aquilo que ela gostaria que fizesse por ela. O pagamento virá, mas é Deus quem vai pagar, sabe? Tem uma Olha, questão também aí muito séria do livre-arbítrio, né? eita. Então, eu gostaria, antes de falar dessas virtudes, a gente poderia já entrar aqui com umas perguntas que foram enviadas aqui para o canal. Foi Márcio Ventura, Centro de Vitória da Conquista, Bahia. Ele faz uma pergunta enorme. Ele diz assim: no plano espiritual, o que posso escolher para mim? Nascer homem, nascer mulher, rico, pobre, sabido, não sabido. Por que escolher ser um ditador, matando milhões, ser bandido, traficante, egoísta, com poder, com dinheiro, com humildade, com caridoso e sem poder também? Posso não ter poder? Posso escolher mais do quê? O que mais eu posso escolher? Amigo, que pergunta enorme, mas a resposta é bem simples, viu? Ser um homem de bem. Porque a gente não vem aqui para a matéria se não fosse das nossas escolhas, né, Amaury? Nós escolhemos vir para a Terra, vir, né, nessa encarnação, pelo menos, né? Para nós fazermos o nosso melhor. Nós somos a melhor versão de nós mesmos. Os espíritos falam isso. Por Né? incrível que pareça, né? Mesmo aqueles que estão enxafundados no crime, como ele lembra ali, né? Uma das escolhas, vale dizer que essa escolha não é permitido fazer lá. A gente escolhe, sim, fazer enfrentamentos, muitas vezes servindo de exemplo em locais, em famílias, onde, às vezes, até existe o crime e você encarna lá exatamente para exemplificar o contrário. Agora, a palavra que mais nos assusta, nos assombra e nos persegue toda a existência é a palavra sucumbência. A gente vem para cá encarregado de
de estar exposto às vicissitudes da matéria, aos convites da matéria, né? Exatamente aquele sofá confortável para você não fazer nada, aquela, aqueles apelos para você gostar exacerbadamente da matéria, e a tua tarefa é exatamente fazer o exercício contrário, ter o mérito de fazer as escolhas que contemplem a evolução do espírito intelectual e moralmente. Aliás, a gente sabe que tudo vai desaguar no moral. É Então, verdade. essas escolhas mal feitas, né, não as que fizemos lá antes de encarnarmos, mas as decisões de fazer ou não fazer o que escolhemos lá atrás é que nos torna mais apegados à matéria. E às vezes de maneira, aqui uma encarnação, às vezes é melhor que você volte e comece tudo de novo, né? É. Essa condição que nós vemos, nós escolhemos, nós planejamos. E o espírito escolhe o masculino ou o feminino. Essa condição é uma condição temporária para a encarnação. Então, funciona como essa veste provisória que nós trazemos. Muitas vezes viemos como homens, muitas vezes viemos como mulheres. Para quê? Para experimentar essas possibilidades no nosso planejamento reencarnatório. Temos virtudes a desenvolver para, se nós nos tornarmos esse homem de bem aí que a doutrina espírita Jesus nos fala. Olha só, vim falar para vocês uma coisa: ama o outro, se coloca no lugar do outro. Não importa se ele é homem, se ele é mulher, se ele é rico, se ele é pobre, se ele seja quem seja, né? Então é muito interessante isso. Então desenvolver as virtudes que são aquilo que faz com que a gente seja um pouquinho melhor. Então, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Vai aí, Amauri. Olha, todas as virtudes, no que nos respondem os espíritos lá a Kardec, têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude todas as vezes que há resistência voluntária à tentação das más tendências. Olha só pelo enfrentamento você já está desenvolvendo aqueles valores morais esperados pela divindade. Todavia, a sublimação da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal em favor do bem ao próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é aquela que está fundada na mais desinteressada caridade. Claro, né? Muito claro. Alvanira, querida, seja bem-vinda. Que Deus abençoe sempre, sempre está junto conosco, né? A Liduína, a Alvanira, essas meninas queridas do meu coração que estão estudando aqui junto conosco, né? Mas tem outra pergunta aqui, e você sabe que a gente tem uma resposta? A Cabral Parnamirim, é lá de Parnamirim, ali, deve ser vizinho do Tavares. Os pais, as mães, qual a missão principal de cada um? E são sempre espíritos superiores aos dos filhos? E é uma coisa que a gente pergunta sempre: será que meu pai, minha mãe é superior, um espírito superior? Então a gente pode vir como espírito superior? Então está aqui, a resposta está aqui, gente. Pai, mãe, a família é essa célula máter da sociedade, e o destino da sociedade está intimamente ligado a essa célula social inaugural, a família, o alicerce fundamental para a experiência humana. O lar educandário por excelência deve representar segurança para os membros que ali se alojam, para pais, para mãe, para filhos, para tia, para parente, para aquele, como é que fala? O irmão da mulher, o irmão do marido, que vão lá tomar sua cerveja no final de semana. Tem que ser um lugar acolhedor. E é o frágil criatura que ali se alberga. O empréstimo divino deve receber as primeiras diretrizes educacionais
Porque é na infância que o espírito está propenso. Esquecer o passado, ele está propenso a aprender coisas novas. Então, o aprendizado é um cultivo, como se cultiva um campo, né? Então, todo dia você tem que ir lá regar um pouquinho, tem que botar aquela sementinha de amor, tem que falar de Jesus. Ah, mas eu não acredito em Jesus. Acredita no quê, cara pálida? Em Deus. Vai lá dizer para ele que Deus é bom, que Deus é justo, poderoso, maravilhoso. No que você acredita? Ah, não acredito em nada. Tudo bem, mas um dia você vai desencarnar e você vai perceber que essa imensidão, quem é que criou? Quem é que fez tudo essas coisas todas? Sem desencarnar. Olhe para o céu, olhe para o sol. Por que tem chuva? Por que tem vento? Tem perguntas que a gente precisa perguntar, já que a gente não acredita em nada. Como é que eu sou feito? Ah, foi meu pai e minha mãe. E antes do seu pai e da sua mãe? E aí você vai entendendo que a grandeza de Deus é infinita e você não consegue ainda chegar até lá a compreensão dele, né, Amaury? Então, é Então, amor, trabalho, amizade, né? às Isso vezes as responde a pessoas, pergunta da querida. é, às vezes nos perguntam assim: poxa vida, você é religioso? Você não acredita que foi o Big Bang que constituiu isso tudo? Olha, eu acredito no Big Bang. Tá, e o que tinha antes do Big Bang? Ah, mas você é místico, você vive divagando para cá e para lá para explicar as coisas. É, você, olha, cara pálida, eu Ora, acredito que tem uma causa primária e você acredita que é obra do acaso. E eu é que sou místico? Então, essas coisas nos levam a raciocinar, buscar na divindade a causa de tudo. E aqui a gente sabe que, para que essa causa primária de inteligência inimaginável para nós, tudo provê para que a gente evolua, gravite em torno dessa inteligência e sejamos perfeitos como é perfeito o nosso Pai. Então, tudo que temos ao nosso redor concorre para isso, concorre para que a gente evolua. Então, temos a nossa família, temos as circunstâncias da existência, né? Aqui no Espiritismo a gente aprende que essas circunstâncias, essas tais vicissitudes não são castigo, elas são pedagogia divina à nossa disposição, desde o amor de mãe, que a gente compreende, né? Homens e mulheres, todos compreendemos, temos a sensibilidade de compreender no amor de mãe uma coisa possível para esse planeta. Olha, eu posso ser igual uma mãe que ama o seu filho. Que exemplo que eu posso perseguir? Ah, mas as mães são perfeitas? Não, cara pálida. As mães também estão no seu processo de evolução. As mães amam, via de regra, os seus filhos. Não amam os filhos dos outros como Maria, por exemplo, amou, que amou a todos, está aí amando até hoje. Então, são processos pedagógicos. Então, o sofrimento, a exposição às vicissitudes e esses tais enfrentamentos que a gente faz, né? Respondendo ainda ao nosso amigo da Bahia, né? E também trazendo aqui luz à nossa condução, olha, vai fazer você ter empatia por todos, desenvolver esse sentimento a que se refere a 893, que é o sentimento da fraternidade. Tudo concorre a isso, né? Tudo concorre à perfeição, ao amor na sua melhor acepção. Não estou te ouvindo, não consigo ainda. doutrina espírita, que maravilha, né? Doutrina Privilégio. espírita ela é esclarecedora, esperançosa, é uma beleza. Ô, Tavares, onde é que é esse tal dos tremóis aí que você está, meu filho?
Ai, diz aí para gente. Alvanira, se quiser ficar, fica à vontade de fazer pergunta, não tem problema não. Se a gente não souber, a gente pergunta, pega aqui os a gente pega aqui os pais dos burros, entendeu? E a gente vai a Kardec para a gente aprender um tiquinho mais. Então, Certo. voltamos ao nosso texto. Ele perguntou se a família aquela lição era muito importante, né? Então ele pergunta se a família sempre viveu lá em Campos da Paz. A jovem sorriu. Cecília sorriu e falou: Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores do Campo da Paz. Restabelecida a saúde espiritual, fixou-se naquela colônia, com razoável impulso de amizade e de gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos. A Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali, no santuário familiar, e desse modo trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. Veja, por isso que a gente. O Tavares diz que Extremóis é no planeta Terra, não é fora. Esse Tavares. Eu já ouvi falar, mas não tive o prazer, o privilégio de visitar. Pois é, né? Então, você vê que a gente é atraído pelo amor. Então, os amores não se perdem. A gente vê, nós estamos prestes a finados, né? E as pessoas falam: ai, perdi meu pai, perdi meu filho, perdi o meu amor. A gente é que nem criança, né? A gente namora um rapaz, está apaixonado, não sei o quê. Aí o rapaz fala assim: não gosto de você, não, não quero mais você, vai embora. E aí você fica, ai, perdi meu amor. Aí é perder mesmo, entendeu? Ele deu uma linha na pipa para você. Mas perder aqueles as quais a gente ama de paixão. Um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Nossa, é o amor que nos atrai. E aí ela está falando que elas foram atraídas, a Aldonina e a Cecília. Então, dois espíritos incríveis, já eu diria, uma habilitação para ir para nosso lar, mas elas foram atraídas pelos pais para ficar ali no Campos da Paz. Então, é muito interessante isso. A gente acha que a gente não é atraído pelo outro pelo amor, né? Ele diz que lá é onde fica uma praia, ó, praia de Genipabu. Nossa, eu sei onde é que é isso. Eu acho que eu já fui lá. De bug. Manda fotos, manda fotos. Manda foto. Pois é, esse negócio de falar que está lá e não manda foto, sei não. Muito boa a sua colocação, Mauri. Veja aí como é Campo da Paz, né? Pelo menos é assim que os mentores descreveram Campos da Paz. Muitas flores, muito calmo, um lugar muito calmo, é um lugar para restabelecer os equilíbrios, sabe? Então, quanto mais o espírito é revoltado, teimoso, mais Deus dá mais coisa boa para ele, para ver se ele desperta o seu coração para as coisas lindas do mundo. Então, é muito interessante. É um posto de socorro localizado em pleno umbral, gente, e tem uma missão a receber espíritos enfermos mais desequilibrados do que maus. Então, pelo choque da morte física, pelo apego relativo que ainda demonstram ter a pessoas, as coisas que deixaram lá na Terra. São extremamente materialistas. Acham que não, eu acho que é assim, é desse jeito. E a gente já conhece gente encarnada que é assim, né?
Não, a sua opinião não serve, não, porque a minha que tem, tá certa, sabe? Você conhece gente assim, mano? Olha, é um privilégio, né? Pela descrição que a gente vê ali, esses espíritos que se uniram pelo amor que têm um pelo outro e conscientes de poderem trabalhar. São privilégios, esse reencontro é um privilégio. Essa consciência do mundo espiritual ao seu redor é um privilégio. A possibilidade de trabalharem como estão tendo ali em Campo da Paz, elaborar pelo próximo, elaborar pelos outros, tendo consciência do seu estado, é um grande privilégio. É o que faz com que o espírito dê passos mais largos na evolução. E aí as suas escolhas também vão sendo sempre no sentido de contemplar na direção dessa evolução. Mas o que eu mais admiro quando vejo assim nessas narrativas, nessa construção desse entorno da obra que André Luiz nos traz, é mostrar que existem sim a felicidade nesse estado de consciência, nesse encaminhamento que se dá, né, no esforço de fazer pelo próximo aquilo que recebeu, o reconhecimento de que o pertencimento vem daí, né, esse envolvimento feliz. Eu acho a parte mais assim, a colheita mais gostosa que se faz nessa obra. Bom dia, Tezinha, amiga, amada, excelente estudo. Aproveita, faz pergunta. Agita aí, minha querida. Então, olha só, o Campus da Paz funciona como um hospital de pronto atendimento. Quando você vai num UPA, por exemplo, você primeiro tem um pronto atendimento ali, né? E aí você é direcionado para cá e para lá. É exatamente isso que é o Campus da Paz, né? Onde os trabalhadores auxiliam os espíritos a se recuperarem e serem preparados para etapas futuras de uma jornada evolutiva. Então, nesse posto, os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados e depois encaminhados a outros planos. Então, muitos desses espíritos chegam ao núcleo de auxílio completamente dementados, alheio à realidade do lugar onde estão inseridos, muito permanecem nesse estado de profundo sono. A gente até tem um capítulo nos Mensageiros que dá uma breve, passagem do que seria esse sono profundo, né? Como é que esses espíritos ali estão nessa jornada. Você gostaria de continuar, meu amigo? Sim, seus mentores, os quais, procedendo das zonas mais elevadas, estimulam o bom ânimo dos ceareiros e atendem seus pedidos justos. Relevante frisar que os novos cooperadores são formados na própria colônia, onde recebem orientações e treinamentos específicos. Muitos deles são espíritos que lá chegaram padecendo graves distúrbios espirituais. Olha que bacana. Seremos Não, nós amanhã, né? A gente chega lá todo destrambelhado, todo necessitado, e se tiver ali a tendência para o bem, né? Certamente seremos aproveitados, conscientizados, tratados e depois, olha, agora agora trabalha, meu filho. e é interessante a gente ver que é uma zona de. A gente não sabe a dimensão dela, né? Mas é uma zona onde tem vários tipos de colônias, então a gente é atraído para aquele tipo de lugar que são onde as nossas próprias vibrações estão mais alinhadas com aquilo. É muito interessante isso, Campos da Paz, Nosso Lar, Alvorada Nova, que fica lá em cima de Goiás, né? Novo Horizonte, e tantas outras colônias espirituais, elas representam o esforço e o caminho que os amigos espirituais têm para conosco, laborando em nome do Cristo de Deus, para nos auxiliar em nossas longa jornada de redenção. Quando é que a gente vai melhorar um tiquinho, gente? Né? Não é só comer pão de queijo e tomar café. Olha, todo o esforço não será desperdiçado.
a gente sublima a evolução, como lembra a questão 893, a cada pequeno enfrentamento. Às vezes a pessoa pode se desacorçoar, né, como se diz, mas todo o esforço no movimento, fazendo um movimento contrário ao do mal, ao do ócio, ao do não labor por si mesmo, tem a sua recompensa. Então, não precisamos receber medalhas e nem subir ao pódio, né? Basta que você faça esses enfrentamentos, né? Fique ali, porque às vezes você pega uma tarefa árdua, difícil, e você pode, por vezes, ter que retroceder, pegar embalo, ter que fazer cara feia para o problema, né, para que ele te respeite e você continue em frente. E então é dessa forma que a gente vai evoluindo, né? Podemos nos consolar, sim, com essa postura, com essa possibilidade que está sempre ao nosso redor. Fazer enfrentamento à coisa, à má tendência, é uma coisa que a gente pode fazer diariamente, a todo instante, aqui e agora. Exatamente. E esses amigos, eles plasmam todas essas colônias para que a gente tenha, quando a gente está, a gente está, como é que se diz? Ainda pensando que está na Terra, ainda pensando que ainda estamos encarnados, né? Então, eles fazem todo o esforço, plasmando formas, plasmando roupas, plasmando condições que a gente possa ficar melhor, vamos dizer assim, né? Ficar melhor, vamos dizer assim. Então, como o Céu e o Inferno está fazendo 160 anos, eu peguei um pedacinho lá no capítulo 2, né, dos espíritos felizes. Porque a gente quer felicidade, na verdade, né? Todos nós espíritos, quando encarnamos, nós temos uma promessa muito grande conosco mesmo de sermos mais felizes, né? Cada qual tem sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos. Quem tem filho? A gente protege os nossos filhos. É como se fôssemos pais de alguém. Amigos terrenos, nós vamos visitá-los. Tem amigos que estão encarcerados, nós vamos ao presídio fazer uma visita. É um mecanismo na natureza a dirigir, as almas sofredoras a consolar. É o vai e vem, não de rua a outra, porém de um ao outro no mundo. Essas palavras a gente pode aplicar a nós mesmos. Está lá no livro O Céu e o Inferno. Reunimos-nos, separamos-nos para novamente nos juntarmos e, reunindo em certo ponto, comunicamos-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos, ajudamos-nos mutuamente, nos assistindo nos casos mais difíceis. A gente se une quando, nossa, tem uma dificuldade danada, e a gente essa é a questão da gente. A gente já pode começar a entender um pouquinho sobre a felicidade, fazendo o outro mais feliz. Isso a Mauri, a TT diz que você tem razão aí, ó. Olha, a gente é feliz sempre que se mantém fiel às leis naturais, às leis de Deus. E a gente é infeliz toda vez que se afasta delas. E olha, para ninguém alegar desconhecimento de lei, faz parte da nossa bagagem, tá? Então, nós temos, sim, de acordo com a questão 621, está lá na nossa consciência, né? Então, nossa bagagem é constituída dessas leis que estão em nós e da nossa bagagem, dos nossos erros e acertos, que vamos aí fazendo essa construção de nós mesmos. E como você bem lembrou, essa é a melhor versão de nós, né? E o objetivo disso tudo não fica difícil, né, de raciocinando, chegarmos à conclusão de que
elaborando pela nossa própria evolução, que nós laboramos pela evolução do planeta à nossa volta, dos nossos irmãos, da nossa família, daqueles contatos sociais, dos lugares onde vamos, né, na casa espírita, no trabalho, seja lá onde for. Então, nós nos construímos ao mesmo tempo em que contribuímos para a evolução de todos nesse eterno gravitar em torno do Pai. Muitos programas para o futuro, né? Vai dizer André Luiz. E Cecília fez um gesto que lhe caracteriza o coração da moça sonhadora e redarguiu. E tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Então, eles ainda nos amam. Eles ainda nos amam. É essa frase que eu acho que a gente pode terminar o nosso capítulo. Eles estão desencarnados, mas ainda nos amam. Ainda esperam que a gente se reencontre. Ainda espera que a gente um dia esteja junto, né? A TT. Não vou falar, não, mas a TT sonha com o marido dela. Então é muito gozado quando ela fala. E aí. São coisas que um dia eles vão se reencontrar e eles vão rir muito dessas coisas que eles passam juntos, né? Não estamos distante daqueles a quem amamos, não estamos. Então, sempre, se você lembrar de alguém que desencarnou, que está dentro do seu coração, não esqueça, faça uma prece. Faça, ó Senhor, proteja onde quer que esteja. Tomara que esteja no caminho bom. Tomara que esteja fazendo coisa boa. Tomara que esteja aprendendo mais alguma coisa para o seu desenvolvimento, né? Espiritual. Veja o caso da mãe do André Luiz. A mãe do André Luiz era de um plano espiritual muito mais elevado do que o dele. E ele estava em nosso lar. Os dois desencarnados. E ela ainda, assim, veio para visitá-lo. Por amor, gente. Isso é por amor, não né? Então, as desencarnações são diferentes. Nossos entes podem se encontrar conosco se estivermos na mesma sintonia, irão esperar felizes por nós, com um retorno de uma viagem. Esse reencontro será consequência do nosso proceder. O nosso retorno à pátria espiritual é essa oportunidade de caminharmos lado a lado com nossos semelhantes, entes queridos e nossos amigos, porque amamos também os nossos amigos, amamos a quem ombreia conosco a vida de luta, de rame-rame, de vez em quando tem um amigo que fala assim, um dia sem discussão é um dia perdido. Como assim? Tem que discutir. Não, senão a gente não sai do lugar. Eu falei, meu Deus! Então, é muito interessante essa nossa questão diante da vida, né, Amaury? O objetivo no dia a dia, penso eu, que seria constituir tempos de qualidade, né? Convívio de qualidade. É lógico que todos, pela imperfeição que trazemos, temos que submeter a nossa ignorância, a nossa falta de jeito, ao crivo desse convívio. Do mesmo jeito, aquela pessoa que está ao nosso lado trará também as suas limitações, e aí é que tudo acontece, né? Podemos, sim, estar nessas DRs que acontecem naturalmente. Olha, é um privilégio a gente saber, primeiro, que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Muito bem, parece muito fácil. Só que a gente tem um monte de procedimentos pedagógicos no caminho, né? São coisas que começam com simples apreços, que começam lá na rudimentalidade do interesse, né? Eu tenho interesses, então a gente vai desenvolvendo esse apreço aqui nesse estágio, nesse planetinha que está bem no começo, né, de tudo, e até a gente descobrir o amor com essa grandeza que a gente vê, sinais pelas narrativas aí,
de espíritos, como a mãe de André Luiz, que vem de longe, né? Quer dizer, de longe no sentido, olha, a evolução em termos de reconhecimento de amor, vivência do amor, está muito distante do filho. E ela vem tranquila, e é o que, para nós, é o prêmio na espiritualidade. Podemos estar com as pessoas com quem nós desfrutamos simpatias, apreços, amor, enfim. Eu acho legal a metáfora que eles fazem das luzes do espírito superior. Se você notar, o cabelinho dela tem um monte de coisinha douradinha assim, ó. Eu acho essa metáfora linda, porque a gente precisa ainda, na matéria, transformar em imagem, transformar ainda, porque a gente não consegue vislumbrar o que seja um espírito de luz, né? O que seja um espírito superior, né? Então, eu queria que você desse aí a 289, tem duas questõezinhas do Livro dos Espíritos, que a gente acha é a 289 e a 290, né? Porque a gente tem parentes, a gente tem pessoas que a gente acha, nossa, ela foi sempre um zero à esquerda da minha vida, como é que é assim, né? Então, aí, como é que ela gosta de mim? Por que que ela gosta de mim, né? Então, as pessoas nos perguntam isso, né? E a DT falou que eu podia falar, marido dela, sonhou com o marido dela correndo, o marido dela não corria, correndo e tal. Ela, ei, você aí, vem cá, vamos conversar. E ele não deu bola para ela, saiu fora. Eu falei, ih, vai ter uma DR quando chegar lá. Melhor ir amadurecendo, né? Melhor ir amadurecendo até chegar lá. Até chegar lá, vai ter um negócio estranho. Então, nossos parentes e amigos algumas vezes vêm ao nosso encontro quando deixamos a Terra, hein, Amaury? Que dizem os espíritos. Eles respondem assim, perfeitamente. Eles vêm ao encontro da alma que estimam e a felicitam como se fosse o retorno de uma viagem, por ela ter escapado dos perigos da estrada, e a ajudam a se desprender dos laços corporais. É um favor para os bons espíritos quando aqueles que lhes amam vêm ao seu encontro. Enquanto aquele que está manchado permanece em isolamento, ou só está rodeado de espíritos semelhantes a ele, o que é uma punição. Você já pensou eu ficar do lado de gente chata, ranzinza, ignorante, tosca igual a mim? O prêmio vai ser exatamente eu ser contemplado, né, pela admiração, por estar junto com aqueles com quem eu nutro admiração. Esse é o prêmio, né? Eu acho que é por aí. Mas não acabou, não. Vamos lá, na 290. Os parentes e amigos estão sempre reunidos depois da morte. Isso depende da elevação deles e do caminho que eles seguem para seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais depressa do que o outro, eles não podem permanecer juntos. Podem se ver algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos até que possam caminhar lado a lado, ou quando tiverem se igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos às vezes, é uma punição. Porque sabemos que os nossos principais professores são aqueles que nos compõem a família, aqueles relacionamentos mais próximos, né? Então, isso pode ser uma punição. Agora, é interessante, né? Todos gravitamos para a evolução. Se você resolve ficar para trás, é decisão sua, né? Nós aqui, por exemplo, muitos dos espíritas com quem convivemos, né? Puxa vida, é um privilégio conhecer a doutrina, né? É assim, de uma responsabilidade sem fim, muito, muito, muito grande, né? Então, você já sabe. Não é só conhecer, né? É como eu falo com os pais, assim, não adianta ser só pai, não, tem que participar, tem que levar, tem que responder o questionamento das crianças,
Criança fala, criança pensa, e criança deixa, às vezes, a gente numa saia justa danada. A minha mãe falou que ela não está em casa. Tem umas saias justas assim, sabe? Então, a gente tem que ter o exemplo, a gente tem que dar o exemplo, né? E o tempo todo a gente se corrigir. Então, aí vem o autoaperfeiçoamento, né? É na medida em que a gente se olha, se vê nesse lugar, né? Então, a gente aqui já vai para o nosso querido mestre lindo, maravilhoso, que sem ele a gente acha que a vida da gente ia ser tão chatinha, a gente ainda ia continuar numa barbaridade danada, em desrespeito ao outro, em não entender aqueles que estão vivendo exatamente junto com a gente. É na família, nesse núcleo familiar, é que as coisas vão se desenvolvendo para você ser o que você é hoje, né? Por isso a gente sempre fala, o culto do Evangelho no lar é muito importante, trazer Jesus pelo menos uma vez na semana, para ficar juntinho da família. Jesus, dá uma olhadinha aqui, ó, esse garoto aqui muito teimoso, olha essa mãe aqui danada, precisa de um remedinho, precisa de alguma coisa para ajudar. Olha esse pai aqui, ah, Senhor. Né? Então, a gente, nas nossas encrencas de coração, dentro de nós, Jesus nos olha. E é o que você falou, né, Mauri? Hoje a gente ainda não pode ver o pensamento do outro, mas Jesus pode, por causa do grau de elevação que esse espírito tem. Ele nos conhece até, eu acho que no cheiro. Ele nos conhece demais, nos conhece a alma humana, ele nos conhece como seus, né? E ele diz que nenhuma ovelha se perderia, né, no planeta. Nós somos só 70 bilhões de pessoas, e nenhum vai se... E dizem ainda, o Emmanuel nos diz que para cada um tem 3 desencarnados. Então, 7 vezes 3, 21. Ave Maria, é muito, muito espírito para um Jesus, né? Então a gente tem que ter essa ideia, né? Eu já vou me despedindo, que a paz esteja aí com vocês. Vou deixar o restinho aqui, meu amigo Amaury, falar o que você aí tem para nos trazer, para a gente dar encerramento, por favor. Então, Miriam, esse capítulo é deveras importante porque mostra nuances dessas relações que, por vezes, só ocupam o nosso imaginário. E a gente vai percebendo que esse raciocínio permite uma interligação natural, que, na medida em que nos esforçamos para contemplar os valores do espírito e não os da matéria, nós estaremos, sim, convergindo mais rapidamente para a divindade. E, logicamente, que quando descobrimos o prazer de estar nessa direção, vamos, sim, fazendo as colheitas, aquilo que satisfaz ao espírito, que é exatamente essa sensação de pertencimento a um mundo superior, sempre superior, imediatamente superior ao que desfrutamos hoje. Então, todo esforço vale a pena. Esse é o recado. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.